Isabella Drummond chegou ao Hotel Unique às 8 da noite com um buquê de rosas brancas na mão esquerda e um sorriso tímido no rosto. Ela havia planejado aquela surpresa durante semanas. 3 anos de casamento mereciam algo especial, algo diferente dos jantares formais que Henrique sempre organizava em restaurantes onde ela nunca se sentia completamente à vontade. Desta vez, seria ela a dar o primeiro passo. Desta vez, seria ela a surpreender o marido. A recepcionista do hotel, uma moça jovem de cabelo preso e uniforme impecável, digitou o nome no sistema e franziu levemente a testa antes de sorrir de volta. Ela disse que o senhor Henrique Castelo já havia feito o check-in mais cedo e que havia um segundo cartão de acesso reservado para a esposa, como o senhor havia solicitado. Isabella ficou confusa por um segundo. Depois pensou que talvez Henrique também tivesse planejado uma surpresa. Talvez ele soubesse que ela viria. Talvez fosse aquele tipo de casal que ainda conseguia se surpreender depois de 3 anos. Ela pegou o cartão, agradeceu com um sorriso genuíno e caminhou até o elevador com o coração um pouco mais leve do que havia estado nos últimos meses. Porque os últimos meses tinham sido difíceis, ela não ia fingir que não. Henrique estava distante, ocupado demais, sempre com reuniões que terminavam tarde e fins de semana que se dissolviam em ligações de trabalho. Ela havia dito a si mesma que era uma fase, que toda empresa passa por momentos assim, que um homem como Henrique carregava um peso que ela não precisava entender completamente para respeitar. O corredor do 12º andar era silencioso. Havia uma luz amarela suave nas paredes e um cheiro leve de madeira e perfume de ambiente que Isabella associou imediatamente ao tipo de lugar onde pessoas importantes tomavam decisões importantes. Ela caminhou devagar até o quarto 1208, parou diante da porta e colocou o ouvido perto da madeira sem nem perceber que estava fazendo isso. Vozes. 2 vozes. Uma delas era de Henrique. A outra era feminina e tinha um riso que Isabella reconheceu antes mesmo de conseguir colocar um nome nele. Um riso que ela havia ouvido em eventos corporativos, em jantares onde ela ficava 2 passos atrás enquanto o marido cumprimentava pessoas que realmente importavam. Era o riso de Viviane Arruda, filha do sócio que Henrique havia mencionado com frequência crescente nos últimos meses. Isabella ficou parada no corredor por quanto tempo ela não saberia dizer. As rosas brancas na mão esquerda começaram a pesar como se fossem de pedra. Ela não chorou, não gritou, não bateu na porta. Ficou ali, imóvel, com o cartão de acesso entre os dedos e o estômago contraído, esperando que aquele momento fosse um engano, um mal-entendido, uma sobreposição absurda de coincidências que logo faria sentido de outra forma. A porta se abriu de dentro. Henrique saiu primeiro, com a camisa levemente aberta no colarinho e a gravata afrouxada, e parou quando viu a esposa. Por um segundo, uma expressão que Isabella não conseguiu nomear atravessou o rosto dele. Depois a expressão desapareceu, e o que ficou no lugar foi algo que ela nunca havia visto nele antes, uma espécie de cansaço calculado, como se aquele momento fosse inconveniente, mas não surpreendente. Viviane apareceu logo atrás, percebeu a situação e recuou um passo para dentro do quarto sem dizer nada. Isabella disse o nome do marido em voz baixa. Apenas isso, apenas o nome, e a pergunta inteira estava contida naquelas 3 sílabas. Henrique disse que era melhor entrar, que havia coisas que precisavam ser ditas, que já fazia tempo que ele estava tentando encontrar o momento certo. Ele disse isso com uma voz que Isabella havia associado, durante 3 anos, a reuniões de negócios. Uma voz de quem já havia decidido o resultado antes de sentar à mesa. Ela não entrou. Ficou na porta e disse que não precisava entrar para entender o que havia visto. Henrique respondeu que o que ela havia visto era complicado, mas que havia uma conversa necessária sobre o futuro dos dois. Ele usou a palavra futuro como se fosse um documento, como se já tivesse redigido as cláusulas e estivesse apenas aguardando a assinatura. Disse que os dois sabiam que o casamento havia chegado a um ponto que não funcionava mais, que talvez fosse melhor resolver isso de forma adulta e rápida, sem dramas, sem criar problemas desnecessários. Isabella olhou para o marido, para o corredor iluminado ao redor dele, para as rosas brancas que ainda segurava, e sentiu algo se reorganizar dentro dela. Não era raiva ainda, era mais parecido com o momento em que uma pessoa tropeça e, antes de cair, tem um segundo de clareza absoluta sobre o que está prestes a acontecer. Ela disse que não ia assinar nada,
que ia ligar para o irmão. Henrique deu uma pequena risada, quase involuntária, e disse que Caio não tinha nada a ver com aquilo, que o irmão dela morava na vida dele e que isso era um assunto entre marido e mulher. Ele disse isso com uma leveza que revelava o quanto não levava o cunhado a sério. Isabela já estava caminhando de volta para o elevador quando tirou o celular do bolso. Caio atendeu no primeiro toque. Ela disse apenas que havia chegado ao hotel e que havia entendido tudo. Do outro lado da linha, seu irmão ficou em silêncio por 2 segundos. Um silêncio que não era de surpresa, que era de alguém que havia estado esperando por aquela ligação. Depois disse, com uma calma que ela achou estranha naquele momento, não assine nada, nenhum papel, nenhum acordo, nada. Tem uma reunião na segunda-feira que vai mudar algumas coisas. Não assine nada antes de falar comigo. Isabela perguntou que reunião era essa. Caio disse apenas, depois eu explico. Agora vai para a casa da mamãe. Não volta para o apartamento de vocês esta noite. Ela saiu do hotel com as rosas ainda na mão, jogou o buquê no primeiro lixeiro que encontrou na calçada da rua Oscar Freire, parou na beira do meio-fio e respirou o ar úmido de São Paulo naquela quinta-feira de outubro. Um carro passou. 2. A cidade continuava seu ruído constante, indiferente, e Isabela ficou ali por um momento pensando que 3 anos de uma vida podem caber dentro de um corredor de hotel, dentro de uma porta que se abre na hora errada. Depois chamou o motorista de aplicativo e foi para a casa da mãe em Moema. Durante o trajeto, enquanto as luzes da cidade passavam pela janela do carro, ela ficou repassando as palavras de Caio. Uma reunião na segunda-feira. Não assine nada. Ela havia obedecido sem entender o motivo, e essa obediência cega a incomodou mais do que deveria. O irmão nunca havia interferido no casamento dela, nunca havia dado opinião sobre Henrique, nunca havia dito abertamente que achava o cunhado inadequado, mas também nunca havia dito o contrário. Havia apenas ficado quieto, presente nas datas importantes, educado nas interações obrigatórias e sempre com aquele olhar que Isabela às vezes interpretava como preocupação e outras vezes descartava como característica do jeito reservado que Caio sempre teve. Que reunião era aquela na segunda-feira? E por que ele sabia, antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa, que havia algo para não assinar? A cidade continuou passando pela janela e Isabela não encontrou resposta, apenas ficou com a pergunta e com o peso silencioso de uma noite de aniversário que havia mudado a forma como ela entendia os últimos 3 anos da própria vida. Na manhã seguinte, Henrique ligou 3 vezes antes das 9. Isabela viu o nome piscando na tela e não atendeu nenhuma das vezes. Na 4ª ligação, às 10h30, ela atendeu porque sabia que ignorar indefinidamente não era uma estratégia, era apenas um adiamento. Henrique disse que havia um advogado disponível naquela tarde, que o processo seria rápido e limpo, que ele havia pedido para elaborar um acordo que protegesse os dois, que era melhor resolver logo enquanto as coisas ainda estavam civilizadas. Ele usou a palavra civilizadas como se o problema fosse de Isabela, como se ela fosse a variável imprevisível que poderia transformar algo gerenciável em algo inconveniente. Isabela disse que não ia se encontrar com nenhum advogado naquele dia. Houve uma pausa. Depois Henrique disse, com um tom que ela reconheceu como o mesmo que ele usava quando um subordinado não cumpria uma diretriz simples. Bela, eu sei que você está chateada, e eu entendo isso, mas quanto mais rápido a gente resolver, melhor para os dois. Não tem nada a ganhar arrastando esse processo. Ela disse que ia falar com o próprio advogado antes de qualquer coisa, e encerrou a ligação. Caio chegou à casa da mãe às 11. Ele havia dirigido de Pinheiros, sem avisar que estava vindo, e quando Isabela o viu na porta, percebeu que ele havia dormido pouco, ou talvez não tivesse dormido. Havia algo diferente no jeito dele naquela manhã, uma concentração que não era nova, mas que estava mais visível do que o habitual, como se ele houvesse retirado uma camada de cuidado que normalmente mantinha sobre si. Eles sentaram na varanda com café e Caio foi direto. Disse que Henrique ia tentar fazer Isabela assinar um acordo de divórcio rápido, porque ele precisava que o processo fosse concluído antes de uma determinada data. Isabela perguntou antes de que data. Caio disse antes do dia 22 de novembro, que era quando uma assembleia de acionistas de uma empresa chamada Grupo Atlântico aconteceria e que a posição patrimonial de Henrique naquele momento tinha implicações diretas no que ele poderia ou não apresentar nessa assembleia.
Isabela ouviu tudo isso e disse que não entendia o que o Grupo Atlântico tinha a ver com o casamento dela. Caio disse que ia explicar quando o momento fosse certo, mas que por ora o mais importante era que ela não assinasse nada. Disse que havia um advogado de confiança dele, uma mulher chamada Dra, Fernanda Luz, que poderia representar Isabela com competência total e que os honorários estavam cobertos. Isabela disse que não queria que os honorários estivessem cobertos por ele. Caio a olhou por um momento com aquela expressão que ela nunca soube decifrar completamente, uma mistura de afeto genuíno e de algo que parecia quase culpa, e disse: "Eu sei, mas deixa eu fazer isso." Ela não respondeu sim, mas também não disse não. 3 dias depois, na tarde de um sábado que começou com chuva e terminou com aquele sol irritante de fim de tarde paulistano que não aquece ninguém, havia um evento na Casa dos Castelo em Higienópolis. Era o aniversário da sogra de Isabela, um jantar que havia sido marcado antes de tudo desmoronar e que a família de Henrique havia decidido manter porque cancelar seria admitir publicamente que havia algo errado. Isabela foi porque a mãe de Henrique havia ligado pessoalmente para pedir. A senhora Castelo era uma mulher pequena e dura que raramente pedia nada a ninguém, e o simples ato de ligar já dizia tudo sobre o estado das coisas dentro daquela família. Caio foi junto. Isabela não havia pedido. Ele simplesmente apareceu na porta às 6 da tarde de terno cinza e disse que ia junto. Ela não discutiu. O jantar foi o tipo de situação que as famílias ricas de São Paulo executam com maestria, atenção perfeitamente escondida sob conversas sobre viagens e reformas e o novo restaurante em Moema que estava impossível de conseguir reserva. Henrique chegou às 7 e chegou com Viviane. Não foi uma decisão impulsiva. Isabela entendeu isso no momento em que os dois entraram pela porta principal com a segurança calma de quem havia ensaiado aquela entrada. Henrique havia trazido Viviane ao aniversário da própria mãe, 3 dias depois do hotel, como uma declaração, como uma forma de tornar o fato irreversível diante da família antes que qualquer advogado pudesse complicar as coisas. A sala ficou em silêncio por 4 segundos. Depois os 4 segundos passaram e as conversas recomeçaram, mais baixas e mais tensas, como água que continua correndo depois que uma pedra cai. Isabela ficou parada com a taça de água na mão e não fez nada. Sentiu o olhar das tias, das primas, da mãe de Henrique que fechou os olhos por um momento antes de reabri-los com uma expressão neutra que deve ter custado esforço considerável. Sentiu também a mão de Caio que pousou levemente em seu cotovelo, não para segurá-la, mas apenas para dizer que ele estava ali. Foi nesse momento que Henrique viu o cunhado. Os 2 homens se olharam por um instante do outro lado da sala. Henrique disse algo baixinho para Viviane, pedindo licença, e caminhou na direção de Caio com a mão estendida e um sorriso que era exatamente do tamanho certo para uma situação como aquela. Caio apertou a mão sem sorrir de volta. Disse boa noite com uma voz completamente neutra. Henrique disse que não esperava ver Lu ali, que estava bom ver Lu, que eles deveriam conversar em breve porque havia algumas questões de negócios que poderia ser interessante discutir. Disse isso de um jeito que era simultaneamente cordial e condescendente, o jeito de alguém que acha que está sendo generoso ao incluir uma pessoa em uma conversa que ela mal merece estar. Caio disse apenas: "Com certeza, pode me ligar quando quiser." E então virou a atenção de volta para a irmã, encerrando a interação com uma simplicidade que deixou Henrique levemente desequilibrado, como se ele houvesse estendido a mão para empurrar uma parede, e a parede houvesse cedido inesperadamente. Mais tarde, já no carro de volta para Moema, Isabela perguntou ao irmão o que havia sido aquela conversa. Caio disse: "Ele acha que sabe quem eu sou, mas não sabe." Isabela olhou para ele de lado. Perguntou o que isso significava. Caio ficou em silêncio por um momento olhando para o trânsito da Avenida Paulista. Depois disse: "Significa que quando ele me ligar, e ele vai ligar, vai ser uma surpresa para os dois, para ele pelo motivo errado, para mim pelo motivo certo." Ela não entendeu completamente, mas havia algo no jeito que ele disse aquilo, uma precisão tranquila que não combinava com o tom de quem estava blefando, que fez Isabela guardar a frase sem tentar abri-la ainda. Naquela noite, deitada no quarto da casa da mãe que havia sido o seu quarto durante a adolescência, Isabela ficou olhando para o teto e pensando em como Henrique havia chegado ao jantar com Viviane com tanta segurança. Aquela segurança não era de quem acabou de se separar.
Era a de quem já havia separado há algum tempo, no sentido real, e estava apenas aguardando que os papéis alcançassem a realidade. Ela abriu o celular e olhou para a mensagem que o advogado de Henrique havia enviado naquela tarde, um resumo de 2 páginas do acordo proposto, com valores e prazos e cláusulas que ela mal conseguiu ler até o fim. Havia uma linha que dizia que a assinatura deveria acontecer preferencialmente antes do dia 15 de novembro. Antes do dia 15 de novembro, 7 dias antes da assembleia que Caio havia mencionado. Isabela colocou o celular de lado e ficou olhando para o teto de novo. Ela não era ingênua. Havia algo acontecendo que era maior do que o fim de um casamento, e o irmão sabia o que era, e estava lhe pedindo confiança, sem ainda estar disposto a explicar completamente o que estava em jogo. A questão era se ela estava disposta a apostar nisso. Na segunda-feira de manhã, o advogado de Henrique ligou para a Adra, Fernanda Luz, advogada indicada por Caio, e informou que o prazo para a resposta ao acordo proposto era de 48 horas. A Adra, Fernanda, disse que 48 horas era um prazo arbitrário sem fundamento legal e que ela responderia quando houvesse algo concreto a responder. Depois desligou e mandou uma mensagem para Isabela dizendo: "Não se preocupe, isso é protocolo de pressão. Eles estão com pressa por algum motivo que ainda vou entender." Isabela respondeu: "Eu sei qual é o motivo, só não sei se posso explicar ainda." Adra, Fernanda respondeu: "Tudo bem, quando puder, me conta." Na quarta-feira, Henrique ligou diretamente para Isabela, sem passar pelos advogados. Ela atendeu porque havia decidido que atender era mais inteligente do que evitar, que era melhor saber o que ele estava pensando do que ficar adivinhando. Henrique disse que havia estado refletindo, que talvez o acordo pudesse ser revisto em alguns pontos, que havia espaço para conversar. Disse isso com uma voz levemente diferente da de antes, não mais o tom de reunião de negócios, algo um pouco mais próximo de uma negociação real. Isabela disse que ia verificar com a advogada e retornar. Depois de desligar, ficou pensando no que havia mudado. Algo havia mudado. Henrique não recuava em negociações sem razão. Era uma das coisas que ela conhecia bem nele depois de 3 anos, a capacidade de manter uma posição independente de qualquer pressão emocional. Se ele havia recuado, havia um motivo que não era emocional. Na quinta-feira, ela foi ao apartamento que havia sido dos dois, em Jardins, para pegar algumas coisas pessoais. Henrique não estava. Ela caminhou pelos cômodos com uma sensação estranha, como visitar um lugar que foi seu, mas que já não reconhece como próprio. Pegou documentos, algumas peças de roupa, um livro que havia estado lendo e deixado sobre a mesa de cabeceira, como se fosse voltar logo. Foi ao escritório de casa, o pequeno cômodo que Henrique usava às vezes quando trabalhava remotamente, para pegar um carregador de celular que havia esquecido. A gaveta da escrivaninha estava levemente aberta e Isabela, que conhecia os hábitos organizacionais do marido melhor do que ele provavelmente imaginava, percebeu que alguém havia estado procurando algo e havia fechado a gaveta às pressas, sem organizar direito o que havia dentro. Ela abriu a gaveta completamente. Havia papéis variados, canetas, um relógio de pulso que Henrique às vezes esquecia ali e, no fundo, dobrada em 4 e diferente de tudo ao redor pela qualidade do papel e pelo logo no cabeçalho, uma folha que chamou a atenção de Isabela imediatamente. Era um contrato, ou a cópia de uma página de um contrato. O logo no cabeçalho era de uma empresa chamada CVD Participações. A data era de quase 4 anos atrás, 3 meses antes do casamento de Isabela e Henrique. As linhas que ela conseguiu ler antes de seus olhos pararem em um ponto específico falavam de um acordo de parceria estratégica entre o Grupo Castelo, empresa de Henrique, e a CVD Participações, na condição de principal financiador de um projeto imobiliário no eixo Faria Lima. Abaixo, na linha de assinatura representando a CVD Participações, havia um nome: Caio Drummond. Isabela ficou olhando para aquele nome por um longo tempo. Depois dobrou o papel, colocou na bolsa e saiu do apartamento sem pegar o carregador. Ela foi direto para o escritório de Caio em Pinheiros, sem ligar antes. A assistente dela tentou dizer que ele estava em reunião, mas Isabela disse que ia esperar, e a firmeza no jeito que disse isso fez a assistente decidir interromper a reunião de qualquer maneira. Caio saiu da sala de conferências com expressão controlada, mas com os olhos levemente diferentes, o tipo de diferença que só quem conhece uma pessoa muito bem
consegue perceber. Ele viu a irmã no corredor, viu a expressão dela e disse às pessoas dentro da sala que ia precisar de 15 minutos. Eles foram para a sala dele. Isabela colocou o papel sobre a mesa sem dizer nada. Caio olhou para o papel. Depois olhou para a irmã. Ela disse: "Você tinha um contrato com Henrique antes do nosso casamento. Você nunca me contou isso. Quanto mais você sabe que eu não sei." Caio ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Muito mais do que você não sabe." Isabela disse que queria saber tudo, agora, naquele momento. Caio se levantou, foi até a janela, ficou de costas por alguns segundos olhando para a rua lá embaixo. Depois virou e disse: "A CVD Participações é minha. Sempre foi. Eu uso ela para projetos onde prefiro não aparecer com o meu nome diretamente, por razões que têm a ver com concorrência e estratégia de mercado. Quando você e Henrique começaram a namorar, eu já tinha uma relação comercial com o Grupo Castelo há quase um ano." Isabela disse: "E você não me contou?" Caio disse: "Não." Ela disse: "Por quê?" Ele disse que no início não contou porque parecia irrelevante para o relacionamento dos dois. Depois não contou porque a relação comercial foi crescendo e passou a ser estratégica. E ele não queria que Isabela sentisse que havia alguma conexão entre os dois mundos. "E depois", disse ele, com uma pausa que foi mais longa do que as outras, "depois eu percebi algumas coisas sobre o Henrique que me fizeram continuar mantendo a posição, porque eu sabia que se um dia as coisas desandassem, eu precisaria estar em uma posição de poder agir." Isabela ficou olhando para o irmão e sentiu coisas demais ao mesmo tempo. Havia raiva ali, uma raiva real e justificada, porque aquilo significava que Caio havia sabido de algo e havia ficado quieto durante anos, enquanto ela vivia um casamento. Havia também algo que ela não conseguia nomear ainda, uma espécie de desorientação, como quando o chão que você acha que conhece revela que sempre foi diferente do que você imaginava. Ela disse: "O que você percebeu sobre o Henrique?" Caio disse: "Que ele te escolheu por razões que não tinham nada a ver com você, que o casamento fazia parte de uma estratégia de posicionamento social e financeiro, que ele nunca te tratou como a pessoa mais importante no cômodo." O silêncio que se seguiu foi pesado e real. Isabela disse, com uma voz muito mais baixa do que havia planejado: "E você ficou quieto sabendo disso?" Caio disse: "Eu fiquei quieto porque você parecia feliz, e porque eu não tinha certeza absoluta, e porque as pessoas têm direito de viver as próprias escolhas, mas eu nunca fiquei de braços cruzados. Eu fiquei em posição." Ela se levantou, disse que precisava de tempo para processar tudo aquilo, que ia ligar mais tarde, que não estava com raiva, mas estava com uma raiva que precisava de espaço para se organizar antes de poder ser dirigida para o lugar certo. Caio disse: "Eu entendo, mas Isa, eu preciso que você me diga uma coisa antes de ir." Ela parou na porta. Ele disse: "Você quer que o Henrique saia dessa sem nenhuma consequência real? Ou você quer que aquilo que ele fez tenha um peso de verdade?" Isabela ficou com a mão na maçaneta e pensou na cara de Henrique no corredor do hotel, no jeito que ele havia usado a palavra civilizadas, no jantar de aniversário da sogra com Viviane, ao lado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela disse: "Eu quero que ele sinta o peso." Caio disse: "Então eu vou precisar que você assine um documento na próxima semana, e vai ter um risco envolvido. Eu preciso que você saiba disso antes de concordar." Isabela disse que ia pensar, e saiu. No elevador, descendo os andares do escritório de Caio, ela ficou com os olhos fixos na porta de metal e pensou que havia passado 3 anos dentro de um casamento que havia sido, de alguma forma, um arranjo entre 2 homens que ela não havia conhecido completamente, seu marido e seu irmão, e ela havia ficado no meio sem saber. A raiva que havia descrito para Caio era real, mas enquanto o elevador descia, ela percebeu que a raiva não era só para Henrique, era também para o irmão. E, com uma honestidade que ela só conseguia ter quando estava sozinha, era um pouco para si mesma também, pela quantidade de sinais que havia decidido não ver. Naquele mesmo dia, enquanto Isabela ainda estava no caminho de volta para Moema, o celular de Henrique tocou com uma ligação de seu diretor financeiro. O homem disse, com uma voz que tentava parecer mais calma do que estava, que havia um movimento incomum na composição acionária do Grupo Atlântico, a empresa parceira cujo contrato era vital para a sobrevivência do Grupo Castelo no momento. Um comprador anônimo,
havia adquirido participações adicionais nas últimas 2 semanas por meio de uma holding cujo nome não aparecia em nenhum registro que o diretor houvesse conseguido acessar. Henrique ouviu aquilo e sentiu algo frio se instalar no estômago. Disse ao diretor para continuar investigando e desligou. Ficou olhando pela janela do escritório por um longo momento, pensando em Caio Drummond, no jeito que o cunhado havia apertado sua mão no jantar sem nenhuma expressão, no sorriso que não havia aparecido, na simplicidade com que havia encerrado a conversa. Pensou na empresa CVD Participações que o departamento jurídico havia mencionado semanas atrás como parte do contrato original com o Grupo Atlântico. Pensou no sobrenome Drummond e em como ele havia passado 3 anos sem nunca se perguntar mais profundamente o que o cunhado fazia exatamente. Ele chamou o assistente e pediu para pesquisar tudo o que fosse possível encontrar sobre Caio Drummond e a CVD Participações. O assistente voltou 40 minutos depois com uma expressão que Henrique reconheceu como a expressão de alguém que descobriu algo que vai complicar a vida de outra pessoa e ficou visivelmente aliviado por ser ele o mensageiro e não o destinatário da notícia. Henrique olhou para o relatório. Depois olhou de novo, e pela primeira vez desde a noite do hotel, sentiu que havia cometido um erro de cálculo. A semana que antecedeu a assembleia do Grupo Atlântico foi a semana mais longa da vida profissional de Henrique Castelo. O relatório que o assistente havia trazido confirmou que ele estava começando a suspeitar. Caio Drummond não era apenas o irmão da esposa. Era o fundador e controlador da CVD Participações, que por sua vez detinha uma participação estratégica no Grupo Atlântico equivalente a 34% dos votos em assembleia. 34% que, combinados com os outros acionistas minoritários com quem Caio havia passado semanas construindo alianças silenciosas, chegavam a uma maioria funcional capaz de bloquear qualquer resolução que o Grupo Castelo precisasse aprovar para viabilizar o novo financiamento. Henrique convocou uma reunião de emergência com seu conselho jurídico e o diretor financeiro na manhã de uma terça-feira. Eles se reuniram na sala de conferências do 23º andar com vista para a Faria Lima, e o advogado-chefe passou 1 hora explicando o que poderia e o que não poderia ser feito dentro do prazo disponível. O que podia ser feito era pouco. O que não podia era tudo que Henrique havia planejado. O problema central era simples e brutal. O Grupo Castelo havia apostado em um novo projeto de expansão, usando como garantia um contrato de parceria com o Grupo Atlântico que precisava ser renovado na Assembleia do dia 22. Sem essa renovação, o financiamento não se sustentava. Sem o financiamento, havia um buraco de quase 80 milhões de reais que não tinha cobertura nos ativos atuais da empresa. E Caio Drummond tinha votos suficientes para bloquear a renovação. Henrique ficou em silêncio depois que o advogado terminou de falar. Depois disse que queria uma reunião com o cunhado. O advogado disse que tecnicamente Caio não era mais cunhado, que o processo de divórcio havia sido iniciado. Henrique disse que não estava se referindo à relação familiar, estava se referindo ao acionista. O advogado disse que poderia tentar agendar, mas que, dado o contexto, Caio poderia simplesmente não aceitar. Henrique disse: ele vai aceitar. Disse isso com a convicção de alguém que ainda não havia entendido completamente que as regras do jogo haviam mudado. Caio aceitou a reunião. Marcaram para a quinta-feira à tarde, 2 dias antes da assembleia, em um escritório neutro no Centro Cívico de São Paulo. Henrique chegou com 2 advogados e o diretor financeiro. Caio chegou sozinho, com uma pasta fina e um copo de café que havia comprado no andar de baixo, e isso por si só já disse alguma coisa sobre quem estava mais confortável naquele encontro. Eles sentaram de lados opostos de uma mesa comprida. Henrique começou dizendo que havia um interesse mútuo em uma resolução que funcionasse para as 2 partes. Disse que entendia que o momento pessoal havia criado uma tensão desnecessária que estava se espalhando para o âmbito profissional e que havia formas de separar as 2 coisas. Caio ouviu tudo aquilo com a expressão de quem está ouvindo um relatório de clima, sem nenhuma reação visível. Quando Henrique terminou, ficou em silêncio por 3 segundos. Depois disse: "Você acha que isso é pessoal?" Henrique disse que havia um componente pessoal evidente, dado o contexto familiar. Caio disse: "Henrique, eu tenho uma relação comercial com o Grupo Atlântico que antecede o meu relacionamento com você em quase 2 anos. Minhas decisões acionárias não são motivadas por questões de família.
São motivadas por avaliação de risco. Henrique disse. E qual é o risco que você está avaliando? Caio abriu a pasta e colocou um documento sobre a mesa. Disse: o risco é que o Grupo Castelo está entrando em uma assembleia com um projeto de expansão que depende de um financiamento que tem garantias insuficientes, um histórico de atrasos nos projetos anteriores e uma gestão que tomou decisões nos últimos 6 meses que criaram instabilidade em áreas que deveriam estar estabilizadas. Isso é uma avaliação de risco. Não é pessoal. O advogado de Henrique tentou intervir. Caio o olhou brevemente e disse, com a mesma voz calma, eu não terminei. O advogado ficou quieto. Caio continuou. Além disso, há uma questão que é relevante para a Assembleia. O Grupo Castelo apresentou ao Grupo Atlântico, no material de renovação de contrato, uma declaração patrimonial que inclui o apartamento em Jardins como ativo do seu diretor-presidente. Esse apartamento é bem conjugal. Há um processo de divórcio em andamento. A declaração está desatualizada e potencialmente imprecisa, o que cria um problema de compliance que o Conselho do Grupo Atlântico vai precisar considerar antes de votar. Houve um silêncio na sala que era diferente de todos os silêncios anteriores. Mais pesado, mais real. Henrique disse, com a primeira fratura visível no tom de voz, você está usando o divórcio para complicar a Assembleia. Caio disse, estou apontando uma imprecisão que existe independente do divórcio. O divórcio apenas tornou a imprecisão relevante no momento errado para você. Henrique ficou olhando para o cunhado por um longo momento. Depois disse, o que você quer? Caio disse, eu não sou a parte com quem você está negociando, Henrique. Eu sou um acionista com preocupações legítimas sobre a gestão do investimento. A parte com quem você precisa ter uma conversa honesta é com a Isabela. E essa conversa precisa resultar em um acordo de divórcio justo que proteja os direitos dela de forma adequada antes da Assembleia. Henrique disse, você está me dando um ultimato. Caio disse, estou descrevendo a situação como ela está. O que você faz com essa descrição é escolha sua. Henrique se levantou, disse que aquela reunião havia terminado e saiu com os 2 advogados e o diretor financeiro que mal conseguia esconder a expressão de pânico atrás de uma cara profissional. Caio ficou sentado, terminou o café e depois pegou o celular e mandou uma mensagem para a irmã. Preciso que você venha ao escritório amanhã de manhã. Traga a Drá. Fernanda, é hora. Isabela leu a mensagem no apartamento da mãe, sentada na beira da cama com o celular na mão. Ficou olhando para aquelas palavras por um tempo. É hora. 2 palavras que continham um peso que ela ainda não conseguia medir completamente. Na manhã de sexta-feira, um dia antes da Assembleia, Isabela foi ao escritório de Caio com a Drá, Fernanda Luz. Caio estava lá com um advogado societário, um homem de cabelo grisalho chamado Doutor, Augusto, que transmitia a tranquilidade de quem já havia estado em salas muito mais complicadas do que aquela. Caio explicou a situação completa pela primeira vez, sem filtros, sem omissões estratégicas. Explicou a estrutura da CVD Participações, a participação no Grupo Atlântico, a posição que havia construído ao longo de anos e o que a Assembleia do dia seguinte representava. Explicou que podia bloquear a renovação do contrato que era vital para o Grupo Castelo e que isso criaria uma crise financeira real para Henrique. Mas para formalizar o bloqueio de forma que fosse juridicamente sólida e que protegesse também os interesses de Isabela no processo de divórcio, precisava que ela assinasse uma declaração confirmando que o apartamento em Jardins era bem conjugal e que o processo de divórcio estava em andamento. Era um documento verdadeiro em cada palavra, mas assiná-lo significava que Henrique poderia, em tese, contestar juridicamente alegando que Isabela havia usado informações do processo de divórcio para prejudicar interesses comerciais do marido. A Drá. Fernanda disse que a tese de Henrique seria fraca juridicamente, mas que não seria impossível, e que Isabela deveria entender que havia um risco real de litígio adicional. Isabela olhou para os documentos na mesa. Depois olhou para o irmão. Depois para a advogada. Depois de volta para os documentos. Disse, se eu não assinar, o que acontece? Dr. Augusto disse, a Assembleia acontece sem esse elemento. Podemos tentar o bloqueio de outras formas, mas será mais difícil e menos sólido. Isabela disse, e o Henrique sai relativamente ileso. O Dr. Augusto disse, relativamente sim.
Isabela ficou em silêncio por um momento. Pensou na palavra civilizadas, no jantar de aniversário da sogra, no corredor do hotel, nas rosas brancas que havia jogado no lixeiro. Depois pegou a caneta e assinou. Caio, que havia ficado completamente imóvel enquanto ela decidia, respirou de um jeito quase imperceptível. Adrá. Fernanda disse que ia protocolar o documento imediatamente. Na manhã do sábado, dia da Assembleia do Grupo Atlântico, Henrique chegou ao local da reunião com 2 advogados e uma expressão que havia sido construída para transmitir controle, mas que estava começando a mostrar as costuras. Viviane havia ido até a porta do prédio com ele e ficado do lado de fora porque aquele ambiente não era dela. A Assembleia começou às 10 da manhã. Durou menos de 2 horas. Caio entrou pela primeira vez como acionista com identidade completamente revelada. E o efeito no ambiente foi o de alguém que havia estado em um cômodo o tempo todo, mas havia escolhido aquele momento para ser visto. O documento assinado por Isabela foi apresentado pelo Conselho como uma questão de compliance a ser considerada. O bloqueio foi votado. A renovação do contrato não passou. Henrique ouviu o resultado com uma expressão que Isabela, se estivesse na sala, teria reconhecido como a mesma do corredor do hotel. Não era surpresa, era a cara de alguém que havia calculado errado e estava processando o tamanho do erro. Depois da assembleia, no corredor do centro de convenções, Henrique encontrou Caio sozinho por uma fração de segundo, enquanto os outros ainda estavam dentro. Disse, com uma voz baixa e controlada que era a última forma de dignidade disponível naquele momento, "Você destruiu a empresa por causa do divórcio da sua irmã." Caio disse, "Não. Eu votei de acordo com a avaliação de risco que havia comunicado semanas atrás. Você ignorou o aviso. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo." Henrique disse que ia contestar, que ia recorrer, que havia irregularidades no processo que os advogados dele já estavam documentando. Caio disse, "Pode fazer isso. Vai ser caro e vai demorar. E enquanto isso, o buraco financeiro vai crescer. Mas é uma escolha válida." E então Caio se afastou, porque havia outros acionistas querendo conversar e porque havia dito tudo que havia para ser dito naquele corredor. Fora do centro de convenções, no calçadão de pedras portuguesas que sempre pareciam fora de lugar naquele canto de São Paulo, Viviane estava esperando. Quando Henrique saiu e ela leu a expressão dele, ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou o que havia acontecido. Henrique disse que havia perdido a assembleia. Viviane disse, "Mas o financiamento? O projeto?" Ele disse que estava comprometido. Por enquanto, Viviane ficou olhando para ele com uma expressão que Henrique havia visto algumas vezes em reuniões difíceis, em pessoas que estavam recalculando a relação custo-benefício de uma posição. Ela disse que precisava ligar para o pai, que o pai havia investido expectativas naquela parceria, que havia muita coisa em jogo. Henrique disse que sabia. Viviane disse que ia ligar para o pai e que depois eles conversavam. Pegou o telefone e caminhou alguns passos para longe. Henrique ficou parado no calçadão, sozinho por um momento pela primeira vez naquele dia, e sentiu o tamanho real do que havia acontecido. Não era apenas a assembleia, era que a estrutura inteira que havia construído nos últimos meses, a saída do casamento, a aliança com os Arruda, o projeto de expansão, havia sido construída sobre uma premissa que estava errada, a premissa de que o cunhado era irrelevante. Caio Drummond não era irrelevante. E Henrique havia passado 3 anos sem entender isso porque havia passado 3 anos sem realmente olhar para a esposa o suficiente para ver quem estava ao redor dela. Viviane voltou com o telefone na mão e uma expressão que havia mudado de ângulo. Disse que o pai queria conversar com ela primeiro, que havia algumas coisas que precisavam ser reavaliadas, que talvez fosse melhor ela ir até a casa dos pais naquela tarde. Henrique disse, "Vai." Ela foi. E Henrique ficou no calçadão com os 2 advogados alguns metros atrás, e com a consciência clara de que havia uma batalha jurídica pela frente, um buraco financeiro que precisava de solução e uma ex-esposa que havia assinado o documento que havia desencadeado tudo isso. Havia dito que ia contestar. E a parte de si mesmo que ainda funcionava em modo de sobrevivência estava já calculando como a reunião entre Isabela, Caio, Henrique e os respectivos advogados foi marcada para a terça-feira seguinte, no escritório da Adrá, Fernanda Luz, no bairro do Itaim Bibi. Era um espaço de paredes de vidro que deixava entrar a luz da tarde de uma forma que tornava difícil esconder qualquer expressão,
O que Isabela havia achado estranho quando foi ali pela primeira vez, uma advogada que escolhia um escritório sem nenhum lugar para se esconder. Henrique chegou com 2 advogados e uma postura que havia mudado em relação à reunião anterior com Caio, mais contida, mais calculada, como alguém que havia dormido pouco e pensado muito. Isabela chegou com Adrá, Fernanda e sem o irmão, porque havia pedido a Caio que ficasse fora daquela reunião específica. Caio havia respeitado o pedido sem discutir. Eles sentaram. O advogado de Henrique começou dizendo que havia uma contestação em preparação sobre o processo da Assembleia e que essa contestação tinha fundamento em uma série de questões processuais que o Conselho do Grupo Atlântico havia conduzido de forma irregular. Disse que a declaração assinada por Isabela havia sido usada de forma que configurava potencialmente um uso indevido de informação do processo de divórcio para prejudicar interesses comerciais e que havia uma ação sendo preparada que nomeava Isabela como corresponsável. Adrá. Fernanda disse, com a calma de quem havia antecipado exatamente esse movimento, a declaração assinada pela minha cliente é um documento que descreve fatos públicos e verificáveis. O bem conjugal em questão consta em registro de cartório. O processo de divórcio em andamento é público. Não há informação privilegiada em nenhuma das afirmações. O advogado de Henrique disse que a interpretação deles era diferente e que seria avaliada pelo juízo. Adrá. Fernanda disse, tudo bem, mas enquanto avaliamos a contestação, vamos também protocolar o pedido de revisão do acordo de divórcio, uma vez que documentos obtidos durante o processo indicam que o senhor Henrique apresentou declaração patrimonial incompleta, tanto ao processo de divórcio quanto à Assembleia. Henrique disse, quebrando o protocolo de deixar os advogados falarem. Que documentos? Adrá. Fernanda colocou sobre a mesa uma cópia do contrato entre o Grupo Castelo e a CVD Participações que havia sido assinado antes do casamento e ao lado uma declaração patrimonial que Henrique havia apresentado no início do processo de divórcio que não mencionava obrigações contratuais que afetavam o valor real dos ativos da empresa. Disse que havia uma discrepância que Adrá, Fernanda havia documentado cuidadosamente e que ia apresentar ao juízo responsável pelo divórcio. Henrique olhou para os documentos. Seus advogados trocaram uma olhada que não passou despercebida para ninguém no cômodo. Isabela ficou olhando para o marido durante toda essa troca. Era a primeira vez que estava no mesmo cômodo que ele desde o hotel e havia planejado sentir mais coisas do que estava sentindo. Havia uma raiva, sim, mas era uma raiva que havia se organizado durante as últimas semanas em algo mais parecido com determinação do que com emoção aguda. Ela não queria ver ele destruído. Queria que o que havia feito tivesse peso real. Henrique disse, com uma voz que tinha a dureza de alguém encurralado, "O que você quer, Isabela?" Ela disse, "Quero o que é justo. Não mais, não menos." Ele disse, "Você deixou o seu irmão usar a sua assinatura para me arruinar. Isso é o que é justo para você?" Isabela disse, "Eu assinei um documento que descreve a realidade. Você apresentou um documento que não descrevia. A diferença entre os dois é que o meu era verdadeiro." Henrique ficou em silêncio. Depois disse, mais baixo, "O apartamento. Você vai ficar com o apartamento?" Adrá, Fernanda disse. Com base na revisão patrimonial, o apartamento em Jardins seria parte dos ativos a serem considerados na partilha, sim. Mas há outras formas de estruturar o acordo. O advogado de Henrique pediu uma pausa. Os 2 advogados de Henrique se retiraram com ele para uma saleta de vidro separada, onde Isabela podia ver os 3 conversando sem conseguir ouvir. O advogado mais velho gesticulava com as mãos. Henrique ficou parado com os braços cruzados, olhando para o chão, por um tempo que pareceu longo. Quando voltaram à mesa, o tom havia mudado. O advogado de Henrique disse que havia espaço para renegociar o acordo original, que a contestação da Assembleia poderia ser considerada como não prioritária dado o custo e o tempo envolvidos e que havia interesse em chegar a uma solução que evitasse litígio adicional para as 2 partes. Adrá. Fernanda disse que ia precisar de tempo para analisar qualquer proposta nova. E ali, naquela sala de vidro com a luz da tarde entrando pelas paredes, a reunião que havia começado como um campo de batalha foi se transformando, devagar e sem elegância, em uma negociação real. Mas antes de encerrar, Henrique olhou para Isabela uma vez mais. Não havia ternura naquele olhar.
Havia algo mais complicado, talvez a versão mais honesta de si mesmo que ele havia mostrado durante todo o processo. Um reconhecimento de que havia subestimado algo fundamental e que esse erro havia tido um preço que ele não havia incluído nos cálculos. Disse: "Eu não esperava isso de você." Isabela disse: "Eu sei. É exatamente por isso que aconteceu." A proposta de acordo revisada chegou na sexta-feira à tarde e Fernanda ligou para Isabela naquele mesmo dia para analisar ponto por ponto. Isabela estava na casa da mãe, sentada na mesinha da cozinha onde havia feito lição de casa durante toda a adolescência, com um café esfriando ao lado, ouvindo a advogada descrever o que havia melhorado e o que ainda era inadequado. O apartamento em Jardins não estava na proposta revisada. Havia uma compensação financeira em vez do imóvel, mas o valor era menor do que o apartamento representava em avaliação atual de mercado. Fernanda disse que era uma oferta estratégica. Henrique havia calculado que Isabela tinha apego emocional ao apartamento e que a ausência dele seria sentida como uma perda, mas que uma compensação financeira menor poderia ser aceita se o processo estivesse emocionalmente desgastante o suficiente. Era uma aposta. Uma aposta que revelava que, mesmo encurralado, ele ainda estava tentando extrair alguma vantagem. Isabela ouviu a análise e ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "O que acontece se eu não aceitar?" Fernanda disse que o processo continuava, que podiam contestar o valor, que havia fundamento para isso, mas que ia demorar mais, semanas, talvez meses. Isabela disse que queria rejeitar a proposta. Fernanda disse: "Tem certeza?" O desgaste de continuar. Isabela disse: "Eu já estou desgastada. Mais algumas semanas não vão me destruir. Mas aceitar uma oferta calculada para me fazer sentir que perdi, isso vai." Fernanda ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: "Certo, vamos rejeitar." A resposta formal de rejeição foi enviada na segunda-feira. Na quarta, chegou uma contraproposta. O apartamento havia voltado para a mesa, mas com uma estrutura diferente. Isabela poderia ficar com o apartamento ou com uma compensação financeira equivalente ao valor de avaliação atualizado. Era o que havia sido justo desde o começo. Fernanda disse: "Eles piscaram." Isabela disse: "Eu sei." Escolheu a compensação financeira. Não queria o apartamento. Havia partes da vida que se leva e partes que se deixa. E o apartamento em Jardins com a vista que havia sido bonita por um tempo pertencia à segunda categoria. O dinheiro era uma ferramenta. O apartamento era um museu. Assinaram o pré-acordo naquela semana. O processo formal continuaria por mais alguns meses, mas os pontos centrais estavam definidos. Isabela saiu do escritório da Fernanda com uma pasta de documentos na mão e uma sensação que não era vitória nem derrota, mas que era real e que era dela. No domingo seguinte, Isabela foi ao apartamento de Caio em Pinheiros pela primeira vez em muito tempo. Ela havia ligado antes para avisar que vinha, e o irmão havia dito apenas que ia pedir pizza, como se fosse uma visita normal de domingo, o que era exatamente o tipo de normalidade deliberada que Caio usava quando queria tirar tensão de uma situação. A varanda do apartamento de Caio tinha uma vista do bairro que Isabela sempre havia gostado: os telhados irregulares de Pinheiros, as árvores entremeadas com os prédios, o ruído calmo de uma cidade que estava, naquele domingo à tarde, em um dos seus momentos mais humanos. Eles ficaram um tempo na varanda sem falar sobre o assunto. Comeram a pizza. Caio falou sobre uma viagem que havia feito a Porto Alegre por trabalho. Isabela contou que estava pensando em procurar um apartamento no Itaim ou em Moema, algo menor, algo que fosse só seu do começo. Depois, quando a pizza havia acabado e os dois estavam com os copos de água na mão olhando para os telhados, Isabela disse: "Conta tudo para mim." Agora, sem omitir nada, Caio pousou o copo no corrimão da varanda. Disse que havia começado a construir a posição no Grupo Atlântico 3 anos atrás, antes do casamento, por razões puramente comerciais. A CVD Participações havia identificado o Grupo Atlântico como uma oportunidade de longo prazo e havia entrado como acionista minoritário de forma discreta, porque era a estratégia que fazia sentido para aquele tipo de investimento. Isabela disse: "E quando você percebeu que o marido da sua irmã tinha uma dependência desse mesmo grupo?" Caio disse:
cerca de 8 meses depois do casamento de vocês, quando o Grupo Castelo começou a negociar a renovação do contrato de parceria e o meu departamento jurídico sinalizou que havia um conflito de interesse potencial que eu precisava declarar ou gerenciar. Isabela disse, e você escolheu gerenciar. Caio disse, escolhi manter a posição e observar, porque na época eu ainda não tinha certeza do que estava vendo em relação ao Henrique, e porque você parecia bem. Isabela disse, eu parecia bem porque eu não sabia o que estava acontecendo. Caio disse, eu sei, e isso é algo que eu carrego. Ela olhou para o irmão. Caio era 6 anos mais velho e havia sido, durante toda a vida dela, a pessoa mais constante em um sentido diferente de constante, não o tipo que está sempre presente e visível, mas o tipo que está sempre disponível quando importa, que atende no primeiro toque às 8 da noite de um aniversário arruinado. Ela disse, por que você nunca me contou sobre a CVD? Sobre quem você realmente é profissionalmente? Caio disse, porque quando eu comecei a construir essa estrutura, você tinha 23 anos, e eu não queria que você carregasse a responsabilidade de saber de algo que podia criar complicações para mim. E depois, quando você cresceu o suficiente para carregar qualquer coisa, já havia passado tempo demais e eu havia me acostumado a manter os mundos separados. Isabela disse, você não confiava em mim. Caio disse, eu confiava em você completamente. Não confiava no mundo ao redor de você, que é diferente, mas é uma distinção que eu devia ter feito antes. E não fiz. Isabela ficou em silêncio. Havia raiva ainda, mas era uma raiva que havia perdido as arestas mais cortantes nas últimas semanas, substituídas por algo mais parecido com uma exigência de honestidade do que com uma necessidade de punição. Ela disse, e agora? Você vai continuar operando assim, com identidades separadas, com mundos que não se tocam? Caio disse, não da mesma forma. O que aconteceu com você me mostrou o custo disso. Eu achei que proteger você significava manter você fora das coisas. Mas proteger alguém que você ama não é o mesmo que manter, lá no escuro. Isabela disse, não é mesmo. Caio disse, eu sinto muito, Isa, por ter ficado quieto durante tempo demais, por ter deixado você dentro de um casamento com informações que, se você tivesse tido, talvez tivessem mudado as suas escolhas. Ela disse, talvez não tivessem. Eu gostava dele. Por um tempo, eu genuinamente gostava dele. As informações que você tinha não mudam isso. Mas tê-las antes teria me dado instrumentos diferentes. Caio disse, eu sei. Eles ficaram em silêncio por um momento. Abaixo, nos telhados de pinheiros, uma pomba pousou em uma antena e ficou olhando para o nada com a serenidade específica das pombas, que parecem ter resolvido todas as questões existenciais e seguem em frente. Isabela disse, você vai me contar sobre a CVD daqui para frente? Quando houver coisas relevantes? Caio disse, sim, ela disse. E quando eu precisar de informação para tomar uma decisão sobre a minha vida, você vai me dar a informação em vez de me dar apenas a instrução? Ele disse, sim, prometo isso. Isabela disse, tudo bem então, não está resolvido, mas está caminhando. Caio disse, é o suficiente por agora. Ela disse, mais uma coisa. Ele esperou. Isabela disse, você perdeu alguma coisa revelando a CVD na Assembleia? Profissionalmente, quero dizer. O Dr. Augusto tinha mencionado que haveria impacto em outros contratos. Caio ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, houve um contrato em Recife que preferia não ter revelado a estrutura da CVD nesse momento. Vai atrasar uns 6 meses esse projeto. Ela disse, quanto vale 6 meses desse projeto? Ele disse, não é algo que me preocupa. Isabela disse, não perguntei se te preocupa. Perguntei quanto vale. Caio disse um número. Isabela ficou olhando para ele. Disse, você abriu mão disso por mim. Caio disse, com um jeito direto que era a forma mais honesta que ele conhecia de dizer coisas difíceis. Eu abri mão de 6 meses de um projeto para que minha irmã pudesse sair de uma situação que eu contribuí para complicar ao ficar quieto tempo demais. O custo-benefício está claro para mim. Isabela ficou olhando para os telhados de pinheiros por um momento. Depois disse, obrigada, pelo que você fez e pelo que você perdeu fazendo. Caio disse, obrigado por ter assinado quando você não sabia completamente o que estava assinando. Isso não era fácil. Ela disse, não era mesmo.
Depois ficaram mais um tempo na varanda, sem precisar transformar aquilo em nada além do que era. Duas pessoas que se conhecem há uma vida inteira, que erraram de formas diferentes e que estavam, naquele domingo em Pinheiros, encontrando o caminho de volta para um entendimento que havia sido abalado, mas não havia partido. 3 semanas depois, Isabela assinou o acordo de divórcio definitivo no escritório da Adrá Fernanda Luz. Era uma tarde de novembro com aquele calor úmido de São Paulo que promete chuva e às vezes não entrega. Adró. Fernanda colocou o documento sobre a mesa, abriu na última página e disse apenas: "Quando você estiver pronta." Isabela pegou a caneta. Ficou com ela na mão por um segundo, não de hesitação, mas do tipo de pausa que se faz antes de fechar um capítulo porque você quer ter consciência do momento em que isso acontece. Depois assinou. Adró. Fernanda recolheu os documentos. Disse que ia protocolar ainda naquela tarde. E então olhou para Isabela com uma expressão que era profissional, mas havia algo genuíno atrás dela, e disse: "Você conduziu isso bem. Mais do que bem." Isabela disse obrigada e saiu. Do lado de fora do escritório, na calçada do Itaim Bibi, com o barulho da cidade ao redor, ela ficou parada por um momento com a bolsa no ombro e o sol da tarde no rosto. Havia um café na esquina que ela havia notado na primeira vez que havia ido ao escritório da Adrá Fernanda semanas atrás, naquele estado de confusão e raiva que caracterizava o começo de todo aquilo. Ela foi até o café, pediu um cappuccino e sentou perto da janela. Poucos minutos depois, a porta do café se abriu e entrou Renata, a melhor amiga de Isabela desde a faculdade, que havia ligado 12 vezes nas últimas semanas e com quem Isabela ainda não havia conseguido ter uma conversa longa e honesta sobre tudo o que havia acontecido. Renata a viu, parou, e então fez a expressão de alguém que está calculando se deve ou não fingir surpresa, e decidiu não fingir. Disse: "Adrá, Fernanda me avisou que você ia acabar hoje. Vim esperar aqui porque sabia que você ia precisar de alguém que não fosse advogada ou irmão." Isabela olhou para a amiga por um momento. Depois riu. Foi um riso real, do tipo que aparece antes que você consiga decidir se quer rir ou não, e que por isso é sempre o mais honesto. Disse: "Senta aqui." Renata sentou. Pediu um café. E ali, naquele café comum de esquina no Itaim Bibi, com o barulho de São Paulo do lado de fora e o cheiro de café dentro, Isabela começou a contar. Não a versão resumida, não a versão gerenciada que havia dado para as pessoas que perguntavam com educação. A versão real, com os corredores de hotel e as rosas brancas jogadas no lixeiro, e o contrato encontrado na gaveta e a varanda de Pinheiros, e o número que o irmão havia dito com tanta naturalidade. Renata ouviu tudo sem interromper. Quando Isabela terminou, ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: "E agora?" Isabela disse: "Agora eu acho um apartamento pequeno que seja só meu. Começo a trabalhar em algo que eu escolhi, não em algo que cabia bem na vida do Henrique. E vejo o que aparece." Renata disse: "Parece um bom plano." Isabela disse: "É um começo." Fora, São Paulo continuava com o seu ruído constante e indiferente. A mesma cidade que havia presenciado aquela noite de outubro com as rosas brancas e o corredor do Hotel Unique. Mas Isabela, sentada perto da janela com o cappuccino na mão, era uma pessoa diferente da que havia chegado àquele corredor com um sorriso tímido e o coração mais leve do que havia estado. Não mais leve no sentido de ingênuo, mais leve no sentido de quem havia depositado no lugar certo o peso que estava carregando e seguia.